Olá, Olá, bem-vindo! e vamos a mais uma Voz de Cronos. Bom, hoje, como você pode ver aí, o tema são esses aí, né? Os temas, né? O medo e as suas consequências, a guerra de cada um de nós, o que são os fantasmas e os presentes para os signos, né? Os signos de terra. Dicas aí para de presentes. Muito bem. Então, gente, vamos começar falando do medo, né? O medo, às vezes, as pessoas até gostam, né? Criança gosta, filme de medo. Quando era criança, não era terror, não, era filme de medo que a gente falava, né? É da Criança, hora. história de De medo e tal, terror. de terror. E assim, o medo, ele é uma ferramenta que ele é usado, às vezes, até pela imprensa, sabe? Para atrair a atenção. Então, até para o político, olha, se você votar em fulano, você vai perder o emprego. Não, e o medo domina nações inteiras sobre o medo. A religião, não estou falando de nada específico, tá, gente? Religião, Medo do inferno. política, tudo fala, põe medo. Botar medo na população é uma forma de controle. Pensa nisso. Não, e até os pais, né? Como é que já tem aquela O bicho-papão vai te pegar. Isso, aquela canção de Niná, Hoje né? eu acho que não tem mais essa história de bicho-papão, não sei, mas antigamente eu sei que tinha isso. A bruxa vem te pegar, sabe? Paralisa, gente. O medo paralisa. Velho do Né? saco. Se você não tomar o remédio, se você não tomar a vacina, acontecer isso, aquilo outro. Gente, a gente não pode Se deixar. divulgar, né? Não pode se sintonizar com essa energia do medo e muito menos divulgar, compartilhar coisas que causem medo nas pessoas. Sabe por quê? A gente, isso é uma energia, uma vibração do medo. E ela atrai, sabe? Conheço pessoas, nossa, tem medo de o cachorro me morder. O cachorro sempre vai para cima daquela pessoa. Por quê? Porque ela tem medo. O medo atrai. O medo paralisa também a sua coragem de fazer, de seguir à frente. Ai, eu tô com medo, vai ficando no seu cantinho, né? Então, o medo paralisa, tá? O medo, gente, espiritualmente falando, o medo ele é o oposto do amor. Tem gente que acha que é o ódio, não é não. Tá? O ódio é o amor não correspondido, mas é amor. Ele une as pessoas, o amor une. O medo não, o medo isola, sabe? Você quer ficar longe, você entendeu? O medo impede que a pessoa cresça e evolua espiritualmente. O medo é uma das piores coisas que tem. Então, se você tem algum amigo, se você assiste algum programa que te dá medo, se afaste desse tipo de pessoa, desse tipo de programa, sabe? De pensamentos, porque isso aí é atraso, isso aí não te leva a crescer, a evoluir, a se desenvolver, tá? Com medo a gente perde energia por causa do medo. Perde a Perceba, você vontade. perde energia, perde a vontade, você fica travado, você não cresce, você não evolui, você não se É desenvolve. diferente quando você vai fazer uma coisa importante, não sei, você vai fazer. Isso pode ser uma apresentação, uma entrevista de trabalho, ou primeiro encontro com a namorada, dá aquele medinho assim. Mas isso, gente, é uma ansiedade, é um medinho, é borboletinha. Isso é normal, é emoção do ser humano. A gente está falando daquele medo, medo mesmo. E só um detalhe que eu reparei, pode ser que eu esteja errada, tá? Mas as pessoas na pandemia, tá? Aquelas que tinham mais medo pegaram o vírus. Inclusive aquelas que tinham medo de sair de casa, que não saía para nada, pegaram Covid aonde? Dentro de casa, entendeu? Então, assim, tem alguma coisa aí que puxa essa vibração. A gente não tem nenhuma estatística para citar para você, Sim, mas não tem. eu tenho assim pessoas que trabalham na área da saúde, né? E duas enfermeiras falaram para mim exatamente isso que a Letícia falou. As pessoas com mais medo é aquelas que realmente acabaram Atraíram o negócio. falecendo, né? Olha, uma última coisa da questão do medo. O medo é a oitava inferior, a vibração mais baixa do planeta Saturno, sabe? Então, como é que você trabalha o medo com as oitavas superiores? Tá, então como é que faz isso, Juarez, né? Olha, preparo, você tem que se preparar. Ah, eu vou ter que falar com o meu chefe. Eu tô com medo, né? Então se prepara, pensa, o que eu vou falar exatamente, quais são os argumentos, como é que ele é, como é que ele gosta, né? Ah, mas e se ele falar tal coisa? Se prepara antes, eu tenho que dar uma palestra, eu estou com medo. Então, se prepara, faz a palestra sozinho, né? Faz um roteirozinho para você não esquecer, eu tenho medo de esquecer, né?
Ah, eu tenho medo de chegar na menina. Sabe? Se prepara. Que nem parece em filme, às vezes, fala pelo espelho, né? Vai se preparando. É uma técnica, é uma forma. É o preparo, tá? Para você não se deixar levar pelo medo. Tá bom? Ok? Vamos agora a essa outra questão da guerra, né? A gente está numa época aí que a gente ouve muitas notícias, né? De guerra. É guerra na Índia com o Paquistão, é guerra da Rússia com a Ucrânia, da China com o Tailândia, né? Estados Unidos, Israel e Irã, né? Vai. Gente, bom, primeiro, lembra do que eu acabou de falar. Para com esse negócio de medo. Parece que as pessoas gostam. Ah, que horror, sabe? Para com medo. Primeira coisa, é fato. Encara o fato, não se desequilibre, não emita energia. Vai né? funcionar se você desequilibrar? Não. Não, vai piorar a sua situação. Exatamente. Né? Então, olha, primeira questão com relação à guerra. A guerra a nível geopolítico, hoje tá famoso o negócio de usar geopolítica, né? A nível de geopolítica, nada mais ela reflete do que a guerra interna. A guerra que a gente tem com a gente mesmo, antes de chegar e com outra pessoa, a gente tem uma guerra interna. E né? tem, gente. A gente sempre, em algum momento da vida, a gente sempre vai ter guerras internas. Guerras na nossa própria mente, entre razão e emoção. Guerras emocionais, né? E principalmente naquilo que a gente pensa. Então, assim, e aí também acaba gerando aquela situação do medo que a gente falou anteriormente, né? Então, a gente tá vindo em guerra, né? Nem que se for com você mesmo. Tá? Que seria a sua primeira guerra. E aí vai, né? Eu acho que é meio que um espelho que está acontecendo fora. Sim, acaba que tá o exterior é o reflexo do interior. Sabe, tudo que acontece no macro, né, no todo, no geopolítico, né, reflete aquilo que a gente tem dentro. Então, às vezes, a gente tem um conflito interno, por exemplo, com a autoridade. Aí eu não gosto. Isso você vai projetar, né, com regras, com normas, com obrigações. Ah, eu tenho que tomar banho todo dia. Ah, eu tenho que ir no banheiro. Ah, eu tenho que escovar o dente, sabe? Isso reflete com o externo. Aí você joga isso com outras figuras de autoridade, né? Às vezes a esposa com o marido, né? Ou a gente com um policial, com um prefeito, com o presidente da república, com Deus, com Deus. Então, assim, essas guerras que a gente vê é feito de pequenas guerrinhas, sabe? A guerra de um que é parecida com a guerra do outro, eles vão se juntando, vão se unindo, né? Então, forma esse grupo de pessoas que vão lutar contra outro grupo de pessoas que também tem guerras internas semelhantes. Aí você vê, guerra geopolítica, é território, é guerra religiosa, como é que é? É guerra até de entretenimento, de futebol. Sexo, homem, mulher, rico, pobre. De gêneros, de poder, de tudo que você possa imaginar. Tá? Então a guerra está implícita desde o início, sei lá, de quando o mundo é mundo. A gente tem que entender que a guerra em si não leva a lugar nenhum. Né? A gente tem que procurar uma solução, mesmo as nossas guerras internas. Né? Eu aprendi, por exemplo, que às vezes, por exemplo, educar uma criança, o ideal é nunca você falar não pode, o ideal é fazer pode. Né? Eu quero comer doce. Beleza, você pode comer doce, um docinho depois das refeições. Pronto. Porque quando você fala não pode, você bloqueia. Aí ela fica com raiva, fica frustrada, né? A ação de guerra, de luta, muitas vezes vem da frustração. E tristeza, certo? Né? E Exatamente. essa coisa assim também, né? Não é só a criança de, é aquele momento, depois passa. Às vezes pode ser um trauma que leva para uma coisa que você nem imagina, um não que você fala, de uma forma que você fala, pode causar um adulto mimizento, como eu digo, um adulto com problemas, por causa de um não e que nem ele vai saber o que foi. Então entenda isso, né? Um passarinho sozinho não faz verão, mas vários fazem. Então, um passarinho sozinho também não vai fazer guerra, mas vários fazem. Então não seja esse passarinho, né? É que nem aquela fábula, seja que nem o colibri, que vai levar uma gotícula de água. Ele vai apagar o fogo? Não, não vai. Mas se vários colibris levarem lá,
de repente pode apagar o fogo. Então faça a sua parte. Não alimente a guerra interna de você contra você mesmo, né? Procure sempre uma harmonia, um consenso, uma solução. E fora também não contribua com a guerra, não alimente a guerra, o conflito, a competição. E deixa eu Beleza? deixar só um recado, uma pergunta aqui, né, para quem está assistindo. Como que está aí dentro? Você, dentro, você está em paz ou você está em guerra? Só uma reflexão aí para você melhorar ou achar que tá bom. Isso. O que são os fantasmas? Que são os fantasmas. Nós começamos, né, na primeiro vídeo nosso falando das assombrações. Então, hoje nós vamos pegar, nós falamos que tem vários tipos de coisas que são tudo incluído num balde só, né, como assombração. Então, vamos começar a falar de uma, né, que é o fantasma, que seria a assombração mais natural, mais comum e mais conhecida, né? Gente, isso é mais comum do que você imagina, né? Muitas pessoas veem assombração. Isso não é coisa de antigo, não. Não, hoje, normal. Eu conheci um rapaz, um garoto, em São Tomé das Letras, quando a gente morava lá, que ele viu dentro da casa dele uma assombração, né? Um fantasma. Ele viu um fantasma. Gente, né? a minha avó via. Minha Sim. avó via, normal. E o que é fantasma, então? Olha, veja bem, nem sempre as religiões explicam, a ciência também não explica o que são os fantasmas. Aqui, rapidinho, sem complicar muito, a gente vai querer te dar uma ideia do que pode ser um fantasma, né? Via de regra, né? Explica. Bom, vamos botar assim, falar dos desencarnados. Isso. Né? Olha, sabe, já a pessoa morre e ela vai para algum lugar, tá? Vou botar um ponto aí, não vou explicar isso não. E as pessoas que são apegadas, completamente apegadas, ou por uma pessoa, tá? Ou por dinheiro, ou por posses, não importa. Aquelas pessoas são extremamente apegadas que elas não vão de jeito nenhum embora daqui. Elas querem ficar aqui, não admitem que morreram, ou nem sabem que morreram pelo apego. A maioria das pessoas não sabem que morreu. E aí, Não o sabe. que acontece? Aí fica vagando. Uns vagam no cemitério, outros viram encosto, né? Outros ficam do lado ali da família do seu apego. Eles querem ficar perto do apego, é isso que atrai. Então, esses seres viram fantasmas, porque aqui já não é mais o mundo deles. Aquela vibração daquela pessoa e aquele querer, aquele apego, fica aqui ainda, no astral daqui. Você já deve ter visto, né, em filmes, que o fantasma, às vezes, quando vai conversar com ele, tem alguma coisa que está ligando. Às vezes é alguma coisa que ficou, uma coisa que ele queria dizer para algum parente, pedir perdão, explicar alguma coisa, né? Ou denunciar quem matou ele. Então, quando você satisfaz isso, né, resolve, liberta a pessoa. Tem alguma coisa que falta que resolver. Tá? Então, assim, não vai ser fácil que eu vou falar aqui, mas eu recomendo, o que recomenda as pessoas na parte espiritual é você, quando vê um fantasma, conversar com ele, o que ele quer. Aí tem que ter coragem, né? O que a pessoa quer? O que aquela pessoa quer? Que nem sempre quer fazer mal. Não, mas acaba fazendo. Acaba encostando. Por que acaba fazendo? Primeiro, gera o que nós acabamos de falar? Medo. E se alimenta disso aí. Exatamente, né? Por que o vai para causar medo? O medo, gente, pode perceber, a hora que você tem medo, você exala energia, bioenergia. E esse ser que está lá, ele se alimenta, então ele vai gerar coisas que vai te dar medo, vai fazer barulho, vai mexer aqui, vai mexer ali, né? Vai criar uma situação ambiental ali que vai emocionalmente te dar medo, insegurança e vai se alimentar de você. Só dar um exemplo eu dou um exemplo das coisas que eu sei, tá, gente? Eu não vejo fantasma, mas eu sonho com a coisa real, então eu vejo de uma outra forma, tá? Tinha uma casa, tá? De uma pessoa que estava morando lá, era uma pessoa que bebia muito. E era uma pessoa que bebia e saía muito de moto, tinha muito acidente de moto e tal. Aí eu dormi, né? Sonhei, dormi perto dessa casa, né? Essa casa era em cima, dormi embaixo, não tinha nada a ver de ligação. Aí de repente tava cheio de fantasma naquela casa. Essa pessoa era uma pessoa viva, com cheio de fantasmas. Eu não me lembro, mas tinha assim uns 8, não me lembro o número certo. Tinha bastante fantasma que morreu bêbado
de acidente de moto, tá? E estava ali na casa desta pessoa, que também fazia a mesma coisa. Então, assim, eles se ligam àquela vibração que eles têm, tá? Se fosse uma pessoa que não tem moto, que nunca andou de moto, que não bebe, que não gosta de bebida, esses seres não estariam lá, entendeu? Então, gente, isso acontece. É a vibração que puxa. O que não tem nada a ver, não vai encostar. A Letícia falou uma coisa importante. Às vezes, um fantasma, ele pode criar, colocar na gente, né, emoções, sentimentos e pensamentos que não são nossos. Uhum. E hábitos e costumes também. Inclusive pensamentos suicidas, tá? Isso. Vamos fazer o seguinte. Nosso tempo já esgotou aqui, né, com relação a esse tema. Mas no próximo, vamos um compromisso com você. O que fazer se você está vendo fantasma? Certo? Vamos dar umas dicas para você. O que você pode fazer se está vendo muito fantasma. Combinado? Próximo, então, os presentes para os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Isso, né? Então nós estamos vendo a questão Adoro! dos presentes, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas saberem os signos, O que né? eu dou de presente para fulano? Então, como eu falei lá atrás, o ideal seria você saber o mapa astral dessa pessoa, saber onde que está o Vênus dela, porque o Vênus é o que ela gosta mesmo, né? Mas o Sol, que é quando a gente fala eu sou de tal signo, é que você tem aquele Sol naquele signo, tá? O Sol também dá uma sensação de realização. Então, sendo bem objetivo, para Taurino, qual o presente que dá para Taurino? Se quer ver um presente muito bom e você dá para Taurino, seria pagar o seguro do carro dele. Não, ele vai adorar se você pagar o seguro do carro dele, porque ele quer segurar, ele quer aquilo lá, ele quer conservar. Né? Ah, Juarez, mas eu não tenho dinheiro assim, eu queria dar uma lembrancinha. Não precisa nem ser de lembrancinha, né? Você pode comprar um doce para ele, né? Uma caixa de bombom, o Taurino adora um doce, adora uma comidinha. Gente, eu acho que uma caixa de bombom, o Taurino ia curtir. Pagar um almoço, dar um vinho. Uma pizza. Uma pizza. Os taurinos que eu adoro, se der pizza, eles estão amando, tá? E o Virgem? E o signo de Virgem? Que presente que a gente... Virgem, gente, é chato, né? Virgem é muito racional, não muito chato, frio, né? Prático. Isso. Então, o Virgem gosta de coisas práticas, né? Por incrível que pareça. Úteis, né? Úteis. Uma mulher virginiana, se você der panela para ela, ela vai gostar. Porque ela vai usar todo dia. Né? Der uma vassoura legal, bacana, uma vassoura novinha, que funciona, que é prática, ela vai gostar. Se você der um ursinho de pelúcia para ficar na prateleira, não vai gostar, porque vai dar trabalho, vai ter que tirar poeira, entendeu? Então não é legal. Então nada de bibelôs para virgem. Para virgem, coisas práticas e que ela possa usar no trabalho dela. Tá? Vai ser muito bom. Para homem, ferramenta, dá ferramenta. Vai gostar, um homem virginiano, ele vai curtir ferramenta, por exemplo. Certo? O último aspecto virginiano que eu dei, né? Foi uma pessoa que estava sentindo muito frio, a cidade muito fria. Eu falei, vou te dar um presente. Eu vou te dar uma calça de pelúcia, né? Pelúcia dentro, bem peluciada. E você sabe que a pessoa tá usando todo fim de semana, porque aquela calça esquenta. Tá o frio, né? Tá menos 3 graus. Então, assim, foi uma roupa prática, entendeu? Porque ela tá usando, só muda a camisa e a pessoa adorou, porque é praticidade. Virgem gosta também em questão de saúde, viu? Se você der um chazinho, uma coisa assim ligado à saúde, né? Ele vai gostar muito. Os óleos essenciais. Óleos essenciais. É lógico, gosta de limpeza e organização também. Se der alguma coisa para organizar, aquelas caixinhas, sabe? Caixinha pequenininha para ela dobrar as... A mulher, se for dobrar as calcinhas, tudo arrumar na gaveta, vai adorar. Vai. E o Capricórnio? O que a gente dá pro Capricórnio? Dinheiro! Você pode dar um envelope com dinheiro. Você vai gostar? Vai gostar, com certeza. Tem gente que se sente ofendido. Se você der o dinheiro, Capricórnio, não. Se você der dinheiro, nossa, né? Porque aí ele vai comprar o que ele realmente quer. Para ele vai ser super útil. Relógio. Capricórnio adora relógio. Tem aquele técnico do Palmeiras. Eu ia falar isso agora. Eu vi, gente, ele é capricorniano. Eu vi ele com 2 relógios. Uma chapoca, paçoca de relógio aqui assim. E ainda tinha um outro aqui. Falei, pra que 2 relógios? Deve ser um pra contar o tempo da vida e o outro tempo do futebol, né? Falei, gente, 2 relógios. Capricorniano adora relógio. Pode ser relógio de pulso, relógio de bolso, despertador. Ele usa celular. Ele usa o relógio, né, aquele que marca batimentos cardíacos e tal, e ele ainda usa o relógio normal. E o Capricórnio gosta daquilo que dá status, entendeu? Mas aí é caro, né?
você vai dar um iPhone, entendeu? Você vai dar uma coisa de status, Um uma coisa relógio de ouro, sucesso, daqueles caros uma também. coisa de realização, entendeu? Que dê símbolo de status, né? E gosta também de uísque, uísque é status. Uísque pro capricorniano. Uísque bom, não aqueles que chamam de uísque, aquele que... Não, Um whisky. black label, assim. Black Label, não, Blue Label, por exemplo. Aí dá legal pro Capricórnio também. Ah, Juarez, mas eu não tenho dinheiro para dar um Blue Label pro capricorniano. O que que eu dou, então? Não sei o que você daria. Geralmente Capricórnio é muito exigente, né? É verdade. Não vem com fazer botar como é que chama? Aqueles carro de som, não, que ele detesta. Nossa. Detesta escândalo, detesta coisa assim. Ele é muito sóbrio, sabe? Capricórnio é responsável. Dá uma agenda para ele, uma caneta boa, bem escolhida, ele vai adorar. Uma playlist com músicas interessantes também. Isso. Uma coisa assim, que ele vai usar no dia a dia, ele tem esse lado prático também. Playlist, Capricórnio não gosta não. Com uma caneta junto e uma agenda. Caneta e agenda, pronto. Diário, né? É isso aí. Gente, ficamos por aqui hoje, tá? Forte abraço e até o próximo Voz de Cronos. Combinado? Voz de Cronos, até a próxima.